ajudou sim e jogou ainda mais holofote em cima da própria Adriane Galisteu. Foi isso que você fez, inclusive, com a obra que foi, já que a gente sabe que ultrapassou milhões de reais para ser produzida, porque a produção é muito boa, né? Da Gulani Filmes, inclusive. E aí o que acontece? A gente viu simplesmente a maldade sendo driblada, inclusive pela própria verdade, né? Porque quando cai na opinião pública e a opinião pública começa a dar o veredito e pedir que a Adriane Galisteu realmente seja inserida no contexto e simplesmente como quiseram desaparecer, né? Colocando a Adriane Galisteu ali como uma espécie talvez de caso ou uma mulher que apareceu ou várias suposições ali que já tentaram inclusive colocar a própria Adriane Galisteu e que eu acho extremamente injusto, mas você foi burra, Viviane, sabe por quê? Porque você pegou simplesmente um holofote desse tamanho, claro, eu amo a Galisteu, sou amigo da Galisteu e ajudou, mas bastante. Muito obrigado, querida, muito obrigado por você ter feito isso, porque ela sai muito maior dessa história do que simplesmente esse documentário capenga, muito chato, inclusive, roteirizado com cenas de amorcinhos e esperanças, né? E você realmente tentando passar um pano em cima de absolutamente tudo. Primeiro lugar, você acha que ainda é presidente ali do Instituto Ayrton Senna? Qual foi o grande feito que o Instituto até hoje já colocou? Eu não vejo nenhum grande feito, inclusive, como tem o próprio GRAAC, como tem outros grandes, até própria ACD, eu não vejo nada acontecer do Instituto Ayrton Senna, sabe? A não ser quando essas polêmicas vêm à tona. Você fez questão, inclusive, de sentar em cima da própria herança do seu irmão e ficar destinando para quem iria, inclusive, tudo isso, o que iria fazer. Óbvio, o tempo passou, essa história entre você e Galisteu não foi resolvida e você fica tentando aniquilá-la de todas as formas, sendo que a internet não perdoa e a internet traz tudo à tona, realmente como a gente sabe que funciona, porque trouxeram imagens, trouxeram falas, trouxeram tudo, Viviane, e você é conhecida pela sua postura controversa e por gerir o legado do irmão, e inclusive parece ter arquitetado uma manobra para minimizar o papel de Galisteu, inclusive na história de Ayrton, e no entanto a internet não perdoou, como eu disse, com críticas ferozes, e os fãs repudiaram o apagamento deliberado da apresentadora e ironizam, inclusive, o próprio resultado que você mesma fez questão de fazer. A Adriane acabou se tornando o centro da discussão sobre a série, enquanto a produção em si foi relegada a um segundo plano. Foi isso mesmo que você fez. Você quis tirar tanto a Galisteu, inclusive, da própria história, que você relegou, inclusive, e colocou o próprio documentário em segundo plano, e em primeiro plano veio a Adriane Galisteu, tá? E a tentativa, querida, de você apagar a Adriane e o tiro que saiu pela culatra ao longo dos anos, Viviane Senna demonstrou uma aparente resistência em aceitar Galisteu como parte significativa da vida de Ayrton, tá? Porque tanto esforço para apagar uma relação que durou 18 intensos meses e marcou os últimos momentos de felicidade do piloto. Por que você faz isso? Sabe, todo mundo fala como se diz, que tem ali uma espécie de dossiê sobre a galera. Alguém quer lá saber de dossiê depois de 30 anos? E alguém quer lá saber de alguma coisa depois de 30 anos? Por que não mostrou na época? Por que isso tudo não veio? Porque não existe. E a gente sabe que se vier alguma coisa, alguém vai tomar um baita de um processo, para eu não falar outra história, porque a gente já tá de saco cheio dessa mediocridade, inclusive disfarçada, né, de irmãzinha, e ali ela começa realmente a querer, talvez, criar a motivação e que a motivação permanece um mistério, mas o resultado está claro: a rejeição do público, a forma como a série tratou ou ignorou Galisteu. Isso é fato, tá? Em contraste, a série dedica um episódio inteiro a Xuxa Meneghel e Neros
2 minutos e 34 segundos a relação de Senna com Adriane, tá? Isso foi, sem dúvida, um desequilíbrio amplamente criticado, sem dúvida. Isso foi, porque você pega um episódio inteiro e você coloca todo o protagonismo, inclusive pra própria Xuxa, e tira a Adriane Galisteu da história. Ah, por favor, né? E isso, sem dúvida, é a introdução de um personagem fictício, que a Bianca, inclusive, chegou, a filha da própria Viviane Senna, para tentar minimizar a relevância das relações pessoais de Ayrton Senna, e que foi uma outra tentativa desastrosa de manipular a narrativa, quando ela simplesmente diz o seguinte: porque nós não vamos abordar a história do meu tio, não pode, a história do Ayrton não pode ser mais, os amores do Ayrton não pode ser mais importante do que a carreira dele. Me desculpa, mas ele namorou com 2 mulheres. Ele namorou com a Xuxa, primeiro ele foi casado com a Lilian, depois ele namorou com a Xuxa, que foi aquele furor todo na época, e depois ele ficou com a Adriane Galisteu, o que foi simples assim, tá? E o legado de Senna e a postura da irmã de Ayrton Senna foi mais do que um piloto, ele era um símbolo nacional. Uma figura, pessoal, que fazia o Brasil parar para celebrar suas vitórias, tá? Qualquer tentativa de distorcer sua história é um desserviço ao legado que ele construiu com tanto esforço. Porque ele era o piloto, tá? E aqui entre Viviane, que ao invés de preservar a memória do irmão com transparência, parece determinada a moldá-la conforme seus próprios interesses e ressentimentos, tá? Então, quer dizer, ela coloca o ódiozinho dela. Não vai, sabe, coisinha de gente mimada, ela não vai aparecer, ela não vai aparecer. Eu não quero que a Adriane apareça, uma espécie de obsessão. Querida, vai se tratar. Você é psicóloga, vai resolver isso na sua vida. Qual é o problema? Qual é esse ódio? Não foi a Adriane Galisteu que matou teu irmão. A Adriane Galisteu não é uma assassina. A Adriane Galisteu, ela não é uma bandida. A Adriane Galisteu, ela não é simplesmente uma garota como todos vocês quiseram colocá-la, inclusive durante muitos anos, no papel, inclusive aonde a gente sabe exatamente quais eram as mentirinhas que saíam, inclusive da própria família. Então, não adianta vir com esse tipo de papo, sabe? Porque existe um dossiê, porque esse dossiê um dia... Que dossiê, minha querida? Sabe, vai fazer, inclusive, esse próprio instituto funcionar, coisa que você não faz há anos, inclusive, e faz realmente acontecer tudo de verdade, porque eu não vejo nada acontecer através desse Instituto Ayrton Senna, na qual você diz que preserva com unhas e dentes. Inclusive, quando você faz isso, você sapateia em cima da própria imagem do seu irmão, você sapateia em cima da memória dele, porque existe uma obra biográfica que em vida ele deixou, né? E a Adriane faz parte disso. Então não adianta você simplesmente vir sapatear e querer escrever a história do teu irmãozinho, que você deveria se tratar, inclusive, e sentar-se dentro de um consultório psicológico, né? Fazer uma terapia para você tentar resolver esse problema. Qual é o problema que você teve com o teu irmão que você não resolveu até hoje? Sabe, o que é? É uma espécie de Édipo mal resolvido? É uma espécie de Jocasta mal resolvida? Então vai se tratar, minha senhora. Vai se tratar, vai fazer alguma coisa, sabe? Pensa realmente no legado dos fãs, porque o Ayrton Senna não foi simplesmente só uma bolha para a família de vocês. O Ayrton foi pro Brasil, o Ayrton foi pro mundo, o Ayrton foi para todo mundo. E você não. E você faz questão, inclusive, de aniquilar absolutamente tudo isso. Então eu acho que o Instituto Ayrton Senna, nas mãos, inclusive, da própria Viviane, a gente não vê nada acontecendo de verdade, tá? Enquanto Viviane se apresenta como guardiã do legado de Ayrton, muitos apontam que ela se beneficiou principalmente dos frutos financeiros deixados por ele, tá bom? Como o Instituto Ayrton Senna, e frequentemente envolvido em polêmicas também, porque a gente não vê nada acontecer. A condução questionável de sua gestão reforça a ideia de que, para ela, o irmão ícone se tornou uma fonte de lucro do que um patrimônio histórico a ser respeitado. Sim, então, ou seja, ela é muito mais preocupada
com o que o irmão realmente deixou de grana, de valores e de tudo, do que realmente a imagem dele preservada, do que realmente a imagem como ele gostaria de ser anunciado, ou que ele gostaria que a história dele fosse escrita, tá? A verdade, ô Viviane, é que não se apaga, não se apaga. Você tentou reverter as histórias, mas esqueceu de um detalhe essencial. O público tem memória, minha senhora. O público tem memória. Os fãs de Ayrton Senna não esqueceram o papel de Adriane Galisteu em sua vida e se revoltaram com o tratamento injusto que foi dado. E é ponto final. Não adianta vocês virem com essa história. O público tá revoltado, a opinião pública tá revoltado, tá? A maldade, ela foi confrontada inclusive pela verdade, e essa prevaleceu, deixando claro que a sua tentativa de apagar Galisteu não foi só vil, mas também inútil, minha senhora, inútil. E como psicóloga, eu volto a reiterar, Viviane, você deveria entender que manipular narrativas gera um efeito contrário. Ao invés de proteger a imagem do seu irmão, você conseguiu fazer com que ela corre o risco de associar o nome de Senna a disputas mesquinhas e uma postura arrogante, tá? E concluindo esse caso, tá? Uma mancha no legado de Senna. A série da Netflix, que deveria exaltar inclusive a grandeza de Ayrton Senna, acaba marcada pela polêmica e omissões e distorções, tá? E Viviane, ao tentar deslegitimizar Galisteu, só conseguiu reforçar, pessoal, o quanto a relação da apresentadora com o piloto foi importante. E a verdade sempre encontra o seu caminho. E o público, mais uma vez, deixa claro que não tolera a injustiça contra a memória de seu ídolo, porque ele sim foi um grande ídolo e não é você, Viviane. Ao invés de ser a guardiã de um legado, está se tornando a arquiteta que é de seu esquecimento, inclusive. Que essa lição sirva para você refletir toda a maldade. Não apaga a história, você só a distorce temporariamente, tá certo? E você nada mais é, mas nada mais é do que uma grande carrasca disfarçada de irmã. Tá? É isso, uma carrasca travestida de irmãzinha. É isso que você tá fazendo, inclusive com a imagem do seu irmão. O que é uma pena, o que infelizmente você realmente fez tudo acontecer. Só que agora a gente tem provas, a gente tem histórias e que eu vou começar a delatar todas agora. Inclusive daqui a pouco o Marcelo, que é um repórter que esteve inclusive na Austrália, ele vai estar aqui conosco trazendo todos os detalhes sobre uma história entre Ayrton Senna, com provas, inclusive, de Ayrton Senna com Adriane Galisteu, tá bom? Olha, portal do Léo Dias, último 1 ano e meio foi ao lado e a história também me pertence, diz Adriane Galisteu sobre o tema, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, nós temos um vídeo que ela fala sobre isso também, que é muito importante que vocês acompanhem também. Então vamos ver, pessoal. Bom, meus amores, primeiro eu tô aqui pra agradecer cada um de vocês pelo cuidado, pelo carinho comigo, viu? Eu tenho lido tudo, tô acompanhando tudo bem de perto. Quero também aproveitar e agradecer a imprensa, que boa parte dela sempre foi muito fiel à minha história e nunca largou minha mão. Eu sei o quanto vocês estão curiosos pra saber minha opinião sobre tudo que tá acontecendo. Olha, todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie, que diz respeito ao Ayrton, são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar, levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre. E eu sei, como artista também, que todos os artistas envolvidos deram o melhor e foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Foi tudo lindo e muito caprichado, então parabéns, porque assim tem que ser mesmo, a gente tem que falar dessa história, a gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele. O meu relacionamento com ele foi o último ano e meio de vida dele, porém foi ao meu lado e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram.
Eu vivi essa história. E eu tô falando pra vocês não o que eu ouvi, não o que eu vi, mas sim o que eu senti, o que eu vivi. Gente, o que tá acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos pra mim. A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar pra vocês esse último ano e meio da minha vida do lado dele. E eu acho que vocês vão amar. Amar. Acho não. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. É isso, Adriane. É isso também. Tava na hora já de você também parar de admitir ser colocada nesse papelzinho, entendeu? Então vai pra cima, mulher. Você sempre foi uma mulher forte, você sempre conquistou aquilo que você quis. Então por que você deixava, não, prefiro me calar, não vou dar muita vazão? Não, senhora. Você teve a sua história assim com ele. Vai pra cima. Não deixa barato, não deixa essas pessoas te pisarem, não deixa essas pessoas fazerem o que elas querem com você, te colocando inclusive no porão da vida delas, entendeu? Aonde você nunca mereceu estar, tá certo? E todo mundo fala sobre sexualidade de Ayrton Senna, porque Ayrton Senna... Dane-se também, dane-se, pessoal. Eu sempre digo o seguinte, não interessa o que você está vivendo com as pessoas, interessa quais são os acordos que você fecha com eles, entendeu? Então se houve, se não houve, se teve, se não teve, o problema era dos dois. Eles se acertaram, eles fizeram, eles viveram e quiçá se realmente isso aconteceu. Então, ou seja, vamos parar com isso, porque a galera fica falando assim, porque sabiam só ela, sabia sobre a sexualidade do Ayrton Senna. Que é isso? Deixa pra lá se era gay, se não era gay, se era trans, se não era, se era fluido, híbrido, se era plural. Dane-se, dane-se. Isso pouco importa. O que importa é que a Adriane Galisteu viveu 18 meses ao lado do próprio Ayrton Senna e agora vai falar. E eu quero que você fale, Adriane. Eu quero que você fale, porque eu não aguento. Você sabe que eu sou muito seu amigo, eu te amo, mas eu não suporto ver toda hora essa gente te colocar, inclusive, no porão da vida delas, certo? Como se você fosse um nada. E isso não é correto, tá? Olha só, vamos lá. Trechos do livro Ayrton, um herói revelado, traz depoimentos de amigos sobre o namoro de Galisteu e o ídolo nacional. E nós temos, inclusive, a internet resgatou trechos do livro, inclusive, o herói revelado, que abordam com mais detalhes a relação de Senna com Galisteu, que não foi explorado na série, tá? E nós temos, inclusive, os prints dessa história também para mostrar para vocês. Querem ver? Olha só, enquanto isso, a Adriane Galisteu tá mais do que certa, mais do que certo. Olha só, com essa vai ser diferente, a imprensa não vai ter acesso, eu vou proteger essa moça de qualquer maneira. Ela é inteligente, diferente, me ajuda muito e tem sempre umas ideias, tem personalidade. A Ayrton nunca se comportou daquela maneira antes. Isso é trecho do livro, tá? Então, ou seja, ele defendendo, ele falando, eu vou, como se diz, blindar essa menina da imprensa. E continuando, olha só, vamos de novo. O Ayrton me disse, e ela me fez muito bem. Ela é o meu lado feliz. Quando estou fodido, bem como ele diz, ela está perto sempre, sempre alegre. Também é parte do trecho de tudo, aspas, do próprio Ayrton, tá? Na tela do lado aqui, tá? Olhem, um dos poucos que acreditavam que Senna acabaria, sim, se casando com Adriane. Olhem, ela custa pra mim bem menos do que você, inclusive tirado pouco antes de pousar, um dos poucos que acreditavam que Senna acabaria, sim, se casando com Adriane. Caminhou pela cabine até onde o casal brincou. Mantenha sua mulher longe das lojas, do contrário, ela vai acabar com o seu limite de cartão de crédito. E a resposta de Senna foi, ela custa
pra mim bem menos do que você, tá? Então esses foram um dos trechos também. Olha, quando Ayrton e a Adriane estavam no Brasil, o namoro misturava situações românticas e tensas. O piloto Nelson Loureiro confirmou que até bilhetes apaixonados eram motivo de viagens de helicóptero de cena, tá? Em uma delas, a pedido de Ayrton, Nelson levou a Adriane para uma filmagem em Paraty, litoral do estado do Rio de Janeiro. Logo depois de pousar, quando ela disse que estava com saudades de cena, àquela altura no escritório do edifício Vari em Santana, Nelson, cúmplice, propôs: escreve um bilhetinho que eu levo para ele. Então, ou seja, olha só, e o radialista Luiz Roberto, correspondente de Fórmula 1 do Sistema Globo de Rádio, já na viagem de volta de Mônaco, olha só, pessoal, prestem atenção. Aqui vocês sabem que aqui a gente não esconde nada e aqui vocês sabem de toda a verdade, hein? Testemunhou um momento de que, de acordo com ele, parecia filme publicitário, da sala de embarque do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, à espera da conexão para São Paulo. Ele identificou na pista o jato de cena taxiando. Era Galvão Bueno desembarcando para pegar a mesma conexão para o Brasil, depois de uma carona de luxo no avião do amigo. Abre aspas, Ayrton e Adriane também desceram, e enquanto Galvão se afastava, os dois ficaram abraçados, trocando gestos carinhosos. Eu fiquei impressionado com a beleza daquele momento. Aquele namoro tinha mesmo uma luz diferente. Reginaldo Leme, ainda em processo de reaproximação com Senna, porque é um outro episódio que depois vocês vão ficar sabendo, porque o Reginaldo Leme teve um problema ali, inclusive com o próprio Ayrton Senna, até porque foi o próprio irmão do Reginaldo Leme que descobriu Ayrton Senna, mas depois eu conto essa história pra vocês. Não apenas registrou aquele novo estado de espírito, fez até uma cuidadosa provocação. Aí, cara, está descobrindo a vida, hein? Pois é, olha só, e aí, continuando toda a história, o marido de Adriane Galisteu, que a gente sabe que nunca aparece, o próprio Alexandre Odsi, um beijo pra você, Ale, ele foi pras redes sociais realmente tentar defender a esposa e tá certíssimo, com quem ela constituiu uma família. E o Ale simplesmente veio com essa história aqui, olha, acima de tudo, respeito e admiração por você. Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida, Galisteu Oficial. Você sempre foi essa mulher real, verdadeira. Tenho muito orgulho, tá certo? E continuando também, a atriz que interpreta, inclusive a Lilian Vasconcelos em uma série da Netflix, se desculpa com o Galisteu após fala sobre a produção, tá? E nós temos os prints também. A Alice Wegman, olha só, falei sobre isso em outro post, mas vou repostar aqui. Eu acho que eu me expressei mal mesmo. O que quis dizer foi exatamente a frase que ela postou no feed. Mas qualquer coisa que eu respondesse ia ficar pequeno, perto do que eles viveram e principalmente perto da pessoa que a Adriane Galisteu é e o que o Ayrton foi. Adoro ela e ela foi chiquérrima. Resumiu tudo. Beijo. Você viu que você tentou dar uma lacradinha, porque você quis ficar, inclusive, ao ladinho, né, do próprio pessoal da Netflix, e aí depois você reverteu tudo, né? Dizem as más línguas que a Adriane só aparece... Ah, isso aqui foi antes, né? Uai, teve um monte de ex-namoradas dele que nem apareceram na série. Difícil resumir uma vida inteira em 6 episódios, mas isso não diminui o tamanho do herói que ele foi, né? Então, tome-lhe, gostosa. Bem feito, bem feito. Você colocou isso, para quem realmente sabe qual foi a intenção. Você tentou realmente imprimir isso, mas você viu que não deu certo, e aí quando a internet começa a te colocar, aí você realmente, ai, Adriane é ótima, tal, não sei o que. Você fez bem, caladinha, quietinha, fica na sua, porque você não viveu a história, tá? O jornalista Rafael Scapa fala sobre o relacionamento de Senna e Adriane Galisteu, e nós temos o vídeo, pode rodar. Daqui a pouquinho, pessoal, tem o Marcelo aqui, Oliveira, o repórter. Parece que ninguém contestou da série do Senna, que ela parece como a viúva do Senna, né? Ela é só se for a viúva porcina do Senna, porque era a Adriane Galisteu, né? Certo? Ela sempre escondeu a Galisteu. O que ela fez com a Galisteu é uma puta sacanagem, né? Porra. Ela é com a família do Senna,
né? Esconderem a Galisteu da história, das homenagens, Verdade. no próprio velório, enfim, uma série de coisas. Cadê a sororidade aí da Xuxa? Então são tipo de coisas que tem que contestar. A pessoa que for falar com ela fala, meu, e aí? Você prega uma série de coisas, mas o que você faz com a Galisteu? E o que eu vejo, assim, né, e é uma crítica que eu faço ao jornalismo cultural, as pessoas não contestam. Pois é, isso mesmo, como ele chama mesmo, Rafael Scapa, é isso, Spaca, um beijo pra você, querido, é isso mesmo, é só se ela foi a viúva porcina, com todo o meu respeito à Xuxa, tá? Até porque nós temos um vídeo em que a Xuxa, no programa da Hebe, ela fala que ela não tinha vontade de se casar, e ela já estava vivendo um romance com a Ayrton Senna, ela mesmo disse isso, tá? E nós temos o vídeo também, porque aqui a gente resgata tudo e nós vamos atrás, pode rodar. Não penso em casar tão cedo, não. Eu acredito que nem ele pense também. Eu já tô bem casada mesmo com o meu trabalho. Tenho muita coisa pra fazer e sou muito nova ainda. Eu não sei. Eu acho também. Eu curto ele pra caramba. A gente já tá 7 meses, né? Junto, a gente tá realmente se conhecendo. Quer dizer, agora a gente só vai se ver daqui a um mês. É como se eu tivesse se encontrado no momento errado, né? De certa forma. Que é o fato de que nenhum nem outro precisava do outro para ser reconhecido, para se alavancar. Os dois estavam já consolidados, entendidos como realmente superestrelas. O que você tá tentando ver aí? A Xuxa e o Ayrton Senna. Mas de preferência, a Xuxa ou a Ayrton Senna? A Xuxa, é claro. Está começando o Campeonato Mundial de 89. E como vem acontecendo nos últimos anos, tudo se inicia aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Começou aquela especulação que meu relacionamento com a Xuxa era promocional, era uma jogada. Isso foi inclusive uma falta de respeito muito grande com ela. Por ser mulher. É lógico que é um relacionamento muito difícil devido à profissão que ela tem, a minha profissão, viagens demais. Ninguém poderia abandonar a própria carreira para poder estar com o outro. Era impossível pedir isso, seja para quem fosse dos dois. Olha, Marlene Matos, que é um anjo que caiu do céu na sua vida, né? poucas pessoas sabem. Ela realmente cuida de todas as empresas, Xuxa, todas. Cuida da minha vida profissional inteira. Até da minha vida afetiva, o fato dela ter arrumado um tempo de eu falar com o Beco. Eu tinha a Marlene no meio, que não suportou a ideia a ponto de chegar e dizer: você tem que escolher ou o seu trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho. Eu estava nesse dia, pessoal. Nesse dia eu estava lá dentro da Assembleia Legislativa, que na época eu estava fazendo um freela para a revista Manchete. Eu estava fazendo jornalismo, não esqueçam que eu tenho 50 anos, tá certo? Isso foi em 1994, eu tinha 20 anos, eu estava ali começando na carreira e eu realmente acompanhei tudo de perto e vi o que aconteceu ali no dia também, tá? Agora é o seguinte, vamos para a foto do velório, que eu quero que vocês percebam. Essa foto do velório aí, que foi essa foto emblemática, a Adriane Galisteu está lá, de boa, no velório. Olha já quando começou toda a questão, hein? Quando começou toda a história. Na verdade, essa moça que está ao lado da Adriane Galisteu, que na verdade todo mundo acha que estava consolando, na verdade é porque já estava rolando um zum. Por quê? Porque a família queria que a Adriane deixasse a Assembleia Legislativa. E quando chega o policial aí, esse policial militar, ele chega para a Adriane e pede para que ela deixe a Assembleia Legislativa e vá embora. Ou seja, a família tentou tirar a Adriane através da segurança da própria Assembleia, se é que vocês não sabem disso. Essa foto aí não é porque de repente está precisando de alguma coisa. E aquela moça que está ao lado da Adriane Galisteu, ela foi lá e conversou. O que é isso? Como pode um negócio desse? Isso porque eu entrei em contato com as minhas fontes, inclusive para saber o que se tratava dessa foto. Enquanto a Xuxa, olha lá, se colocando ali
ali, como inclusive a própria viúva, né, triste, acabada, enfim, sendo que a Galisteu, quando a Xuxa chegou, queriam que tirasse a Galisteu, inclusive do próprio saguão, lá ali da Assembleia Legislativa. Vocês estão vendo ali esse selinho que tá na roupa da Xuxa, que é uma cruz? Aí você tem a cruz, a família e amigos. Era um A, que era pra... o do cara é o A, tá vendo ali do lado que tá de terno? É o A, que são os amigos, tá? Aí a Adriane Galisteu tinha o dela também. A Xuxa tá com a cruz, que a cruz significava assim, que é mais do que a família, que pode transitar por tudo que é lugar, que seria o luto total, entendeu? Então, ou seja, ali você podia... E que na verdade foi um grande espetáculo tudo isso lá no dia, porque como que você vai ficar dividindo as pessoas para poderem se... E ali, mas também a Adriane Galisteu foi consolada por muita gente também. Ela foi consolada pelo Otávio Mesquita, que eu lembro na época, ficou bastante com ela também. Eu lembro de tudo isso que aconteceu, tá? Mas, para que a gente continue a nossa saga, aqui, inclusive, a gente tem alguns vídeos, pessoal, de entrevistas antigas da Adriane Galisteu, e daqui a pouquinho o Marcelo Oliveira vai estar aqui conosco, tá? O Marcelo Oliveira, que foi para a Austrália e encontrou lá, inclusive, o dono de um restaurante que se tornou muito amigo da Adriane Galisteu e do Ayrton Senna. E ele deu, inclusive, esse vídeo para nós como um brinde, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês com exclusividade aqui no nosso canal, tá? Mas antes disso, eu quero só que vocês deem uma relida, uma revista, né, na verdade, relembre de algumas entrevistas antigas da própria Adriane Galisteu, que ela deu em alguns programas de televisão. Então nós temos, e também nós temos a nossa enquete. A série da Netflix falhou em ter excluído Galisteu? Então responde aí, engaja bastante, tá? Mas vamos pros vídeos, inclusive, acho que é no momento que ela é entrevistada pela Marília Gabriela. Vamos ver. Acabou. Definitivamente já acabou. Vocês continuam sem se falar, você, a família do Ayrton? Do mesmo jeito, só que eu encontro, assim, já encontrei o Leonardo várias vezes e minha relação com o Léo é ótima. Até hoje? A gente conversa, bate papo. Claro que não tem uma relação íntima, ninguém fala no telefone, não sai pra jantar com ele, mas quando encontro, eu tenho muito carinho por toda a família dele. A Viviane é mais assim, mas uma vez tem uma história ótima, eu não vou deixar de contar. Ela tava no Fazano, jantando. Linda, chiquérrima, Fazano. Aliás, chiquérrima. No Fazano, aí eu passei do lado assim, eu falei, gente, a Viviane. Ela ficou tão desconcertada, assim, que foi o primeiro encontro que eu tive com ela, eu fui dar um beijo na bochecha dela, estalado, meio restaurante ficou assim, né, gelado. Ela se levantou e foi embora. Mas era um beijo de coração ou era pra marcar posição? Não, não preciso marcar posição, principalmente com eles, até porque não tinha ninguém ali. Eu dei o beijo de... É uma coisa louca, eu a vida inteira... nunca me lembro de ter virado a cara pra alguém. Minha mãe sempre me ensinou a cumprimentar as pessoas. No elevador de casa, se eu encontro alguém, oi, bom dia, boa noite, tudo bem? Eu não tenho coragem de não olhar na cara de alguém. É uma coisa louca isso. Eu cumprimento, se aquela pessoa não vai com a minha cara, é um problema da pessoa. Eu faço o meu papel, até porque eu tenho educação, eu vou e cumprimento. Agora a Viviane, ao contrário. Eu até tive vontade de me aproximar uma época da família. E falei que se eles me chamassem pra tomar um café, eu ia correndo pra bater um papo, porque eu acho que as coisas mudaram. Gostaria de perguntar pra você se você vai se preocupar com a forma, com o conteúdo, com a imagem que vai estar reservada pra você nesse filme. Eu acho que não vai ter imagem reservada pra mim nesse filme, então não posso me preocupar, entendeu? Você acha que você não vai aparecer na história? Não. Você já soube disso, então? Não, eu sei dessa história do filme, até porque eu li várias coisas, conheço algumas pessoas que estão envolvidas no projeto, mas enfim, eu tenho quase que certeza que as namoradas do Ayrton vão ser morenas e não vai ter a mesma história do que, na verdade, teve. E eu acho até muito esquisito, porque eu fiz parte da vida do Ayrton o último ano e meio. Eu acho que ele já não... eu fiz parte da vida dele, não ele da minha, é diferente. Ele passou pela minha vida e eu fiz o último ano e meio de vida dele, quer a família queira, quer as pessoas queiram ou não, eu fiz parte. Então você não pode pegar uma borracha e apagar. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam. Mas eu não estou muito preocupada, não. Eu estou me preocupando muito mais com o meu trabalho, eu estou com o meu escritório, com outras coisas. Mas eu gostaria que fosse diferente. Se eu tivesse que dar uma opinião, seria diferente. Mas eu tenho quase certeza que não vai ter a mesma. Você não vai ter que se preocupar porque o papel vai ser minimizado, é isso que você quer dizer? Minimizado ou diferente.
e, na verdade, ficção, porque não vai ser, na verdade, o que aconteceu na vida real do Ayrton, não vai passar pelo filme. Pois é, pessoal, e olha só, Galisteu teve discussão com Ayrton Senna e revela ligação antes da morte, tá? A apresentadora revelou detalhes inéditos da convivência com o piloto de Fórmula 1 no documentário Senna 30 anos, o dia que ainda não terminou. A atração lançada no Play Plus é produzida pelo jornalista Roberto Cabrini. Isso vai dar mais um caldo bom, viu? Com particularidades e acontecimentos que nunca foram divulgados. Roberto Cabrini, jornalista que anunciou a morte do piloto em rede nacional, jamais parou de investigar os fatos relacionados ao acidente fatal. A série, que estreou em abril, está disponível no Play Plus. Um beijo pra você, Cabrini, Gabi Cabrini, enfim, toda a família Cabrini. Eu amo vocês e temos esse trecho, inclusive, da Adriane Galisteu conversando com Cabrini, bora ver. Eu me lembro bem, é que a gente falou muitas vezes nesse sábado, várias vezes ele aos prantos. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Não corre, você é o único cara que pode não correr. Você não precisa explicar o motivo que você não quer correr. Inventa um motivo. Ele falou, você tá louca, como é que eu posso não correr? O que você tá falando pra mim? Eu me lembro. É o próprio Ariano, né? Porque eu sou casado com o Ariano e eu sei exatamente como funciona, né? Se eu falar às vezes eu tô conversando com ele, eu falo o seguinte, eu falo, Zé, por que você não acha melhor fazer assim, né? Ou então não faça isso, como eu não vou fazer? Enfim, isso é típico de um velho e bom ariano, tá? Bora lá, olha, dono de restaurante na Austrália relembra amor de Senna, que foi aquela história que eu falei pra vocês por Adriane Galisteu. O repórter brasileiro Marcelo Oliveira esteve na Austrália para cobrir a Copa do Mundo Feminina. Ao visitar um restaurante, se deparou com inúmeras fotos de Adriane Galisteu e Ayrton Senna nas paredes do local. Ele quis saber, lá na Austrália, tá? Estamos simplesmente a 14 horas de fuso horário, tá? Ele quis saber mais detalhes sobre as fotos, até que o proprietário do restaurante pediu para que ele gravasse um vídeo e enviasse para Adriane Galisteu. E olha só, e nós temos o vídeo, eu vou mostrar para vocês agora, e na sequência o Marcelo já entra aqui com a gente justamente para desdobrar todo esse assunto conosco aqui no nosso canal. Bora ver. Adriana, I got beautiful remembering about you. I kept it always, in my heart that you came in Adelaide to tell us that, that Senna was dead, and that you made this publication about the book that I got here, and then I kept it with me all the time. And so I can remember about you when you used to come to La Trattoria, with the Brazilian photographer, your friend that used to come all the time. So I wish you a lot of luck, and if you come in Australia, please don't forget, I sold La Trattoria, but I'm down Parisi restaurant, 138 King William Street, Adelaide. I'm here with my kids, my family, and that's it. Venha pra cá, Marcelo Oliveira. Seja bem-vindo, queridão. Obrigado, Felipe. Boa tarde pra você, Boa a tarde. todos que são ligados aqui agora, né? Obrigado, querido. Então, quer dizer, como foi pra você essa história? Você chegou lá na Austrália e você se deparou, porque foi curioso, porque tinham muitas fotos dos dois, não? Muitas. Isso é não só pra mim, mas pra todo mundo que chega no restaurante. Estamos falando do principal restaurante, do restaurante mais antigo de gastronomia italiana em Adelaide, né? Na Austrália. Na capital da Austrália do Sul, isso, no sul da Austrália. Quando eu cheguei lá, eu fui indicado aí ao restaurante e eu estava buscando personagens ali para fazer a minha reportagem sobre a cidade de Adelaide, que era uma das sedes da Copa do Mundo Feminino. Então fazia parte de uma série especial que eu fiz para a TV que eu trabalhava antes. Como eu cheguei lá e vi aquele tanto de fora, aquilo mudou o foco da minha matéria. Eu vou almoçar aqui, vou conversar com os donos e vou ver do que se trata isso. Porque tantas fotos de Ayrton Senna e várias de Adriane Galisteu, inclusive não só fotos do casal, mas fotos da Adriane separada também, fotos grandes. As maiores fotos do restaurante eram fotos da Adriane Galisteu. E o dono do restaurante, Chris Parisi, ele me falou, o Ayrton Senna foi o meu melhor amigo brasileiro.
aqui vêm muitos brasileiros e o restaurante é muito bem frequentado por líderes políticos internacionais, por celebridades do mundo inteiro. E ele falou que o Ayrton Senna foi o cliente que virou amigo e que mais marcou ele e a sua esposa, Senna's wife, como ele me falou, que era a Adriane Galisteu, que era uma pessoa extremamente agradável de conversar, com um bom papo, com ótimos assuntos. E todos os dias, durante a semana do Grande Prêmio da Austrália, que naquela época era em Adelaide, eles iam caminhando do Hotel Hilton até esse restaurante, que era na mesma avenida, e ficavam horas e horas ali tomando vinho, conversando sobre tudo, sobre a vida. E ele me contou que Ayrton Senna fazia muitos planos e falava e colocava sempre a Galisteu nos planos dele. Marcelo, ele te falava isso, e você como repórter, né? Como que você vê toda essa história? O que você entende dessa história de Ayrton Senna e Adriane Galisteu? Então, é inegável que a Adriane fez parte da vida dele, inclusive o ano de 93, Ayrton Senna não foi campeão daquele ano, mas foi um ano muito bom para ele, né? De 16 corridas, 16 etapas, ele venceu 5 ali, tava num ano excelente ali com a McLaren. 94, nem tanto, mas a Adriane, ela fez parte da vida dele ali, todo mundo sabe, talvez como seria a futura esposa, tanto que assim que eles se apresentavam nos grandes prêmios para os amigos, onde eles passavam, eles faziam amigos. Eu vi fãs do Ayrton Senna, assim, o Japão é doido com o Ayrton Senna, e é onde a Adriane Galisteu chegar lá, ela vai ser reconhecida como a esposa do Ayrton Senna. Você falou que em muitos lugares chamam ela como Senhora Senna, né? Sim. Lá na Austrália mesmo, como a gente se referia a eles, inclusive outros frequentadores do restaurante, tinha um português lá também que era fã de Fórmula 1, e ele falou, essa aí é a senhora do Ayrton Senna, apresentando para outras pessoas que não a conheciam, quando a gente estava falando sobre isso. E o mais curioso é que eu não conheço a Galisteu, nunca estive com ela, e não sabia nem como fazer esse vídeo chegar a ela, na época que eu gravei. Obviamente que não entrou na reportagem, esse vídeo você mostrou pela primeira vez agora. A Adriane voltou na Austrália, pra você ver como a relação de amizade deles. O Ayrton Senna morreu em maio, se eu não me engano em agosto ou setembro ela voltou na Austrália e de surpresa foi ao restaurante do Chris Parisi, e levou pra ele um livro que eu até mostrei, que ele mostrou ali no vídeo, autografou pra ele e falou, isso aqui é por consideração a um dos melhores amigos que o Ayrton Senna teve aqui na Austrália. Pra você. Agora eu vou dizer uma coisa, eu vi um trecho ali, inclusive da própria cena da irmã do Senna, né, da Viviane Senna, falando inclusive que não precisava do outro mais para se alavancar. Então, ou seja, vocês entenderam ali que era pura mesquinharia mesmo, né? O que ela queria? Ela queria definir, não deve ter a Jocasta ali completamente muito bem resolvida, né? Aonde ela coloca talvez o irmão no papel do ídolo mesmo e cria uma espécie de psicose através do próprio irmão e fica louca, eu acho que diante de toda essa situação. E ela diz que tanto a Xuxa quanto o Ayrton, eles não precisavam de um do outro para se alavancarem, né? Que cada um já eram famosos suficientes. Então, ela queria definir com quem o irmão dela tinha que ficar. Ela queria definir absolutamente tudo isso. Não era só o irmão dela que tinha que escolher, era ela que tinha que definir. Então, ou seja, ficar com uma tal plebeia, que talvez a gente não conheça, que moradora da Lapa, enfim, isso talvez não seja muito interessante pra gente. Mas eu quero de novo ver esse trecho aí, porque eu acho esse trecho bem interessante. E ali, pra mim, já desvenda absolutamente tudo. Quando ela fala até inconsciente que um não precisava do outro para se alavancar, ou seja, para aparecer, que cada um já tinha realmente o seu sucesso declarado ali, e que na verdade é uma grande dor de cotovelo da própria irmã, que na minha opinião queria ser o próprio Ayrton Senna. Bora ver. É lógico que é um relacionamento muito difícil devido à profissão que ela tem, a minha profissão, viagens demais. Ninguém poderia abandonar a própria carreira para poder estar com o outro. Era impossível pedir isso, seja para quem fosse dos dois. Olha, Marlene. É lógico que é um relacionamento muito difícil devido à profissão que ela tem, a minha profissão, viagens demais. Ninguém poderia abandonar a própria carreira para poder estar com o outro. Era impossível pedir isso, seja para quem fosse dos dois.
Olha, Marlene Matos, que é um anjo que caiu do céu na sua vida, né? Poucas pessoas sabem, ela realmente cuida de todas as empresas, Xuxa, todas, cuida da minha vida profissional inteira, até da minha vida afetiva, o fato dela ter arrumado um tempo de eu falar com o Beco. Eu tinha a Marlene no meio, que não suportou a ideia a ponto de chegar e dizer: você tem que escolher ou o seu trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho. Como você viu isso, Marcelo? Então, eu acho, Felipe, assim, meu ponto de vista em relação a tudo isso, a Netflix tem um tiro no pé. Porque a partir do momento que a gente assiste a série, que é tão discrepante colocar ali uma relação até de uma forma forçada dele com a Xuxa, e um tempo tão curto dele com a Adriane Galisteu, que era a namorada dele quando ele morreu, que só por isso já merecia ter um tempo muito maior. As pessoas... Hoje estamos aqui conversando sobre isso, sobre a relação do Ayrton Senna com a Adriane Galisteu, e todo mundo tá falando disso. Tirou talvez um pouco do brilho do que realmente a série queria mostrar, que é a vida dele como piloto. E se tivesse um tempo igual para as duas, ou um tempo maior para mostrando a realidade da vida dos dois como casal, do Ayrton e da Adriane, essa pauta já estaria... já não faria sentido, né, colocar isso tudo em pauta. Então, talvez aí sim, a série do Ayrton Senna como piloto, mostrar tudo aquilo que ele foi nas pistas, estaria assim nas discussões, ao invés de discutir relação com a Adriane, que tá todo mundo querendo provar que ela existiu e que a Netflix não colocou por N motivos que a gente sabe. E daí depois também tem a própria sobrinha, né, a Bianca, sim, a Bianca Senna, que é responsável pela marca, responsável pela marca, inclusive pela grande curadoria do filme, que é uma droga. Eu não indico pra vocês. Eu tentei assistir 2 vezes, tá? As 2 eu até assisti depois até o 3º episódio, fui até o 4º, falei, agora pra mim chega, que eu não aguento mais assistir isso aqui. Tá chato, tá piegas, cheio de amorzinho. Eu acho que documentário, pessoal, a gente quer ver o lado B das histórias. A gente não quer só assistir o que é lindo, o que é maravilhoso, porque daí vira homenagem. Então aí pra mim não me interessa muito, tá? Eu não sei se nós temos o vídeo aí, inclusive da própria Bianca Senna, mas eu gostaria que vocês dessem mais uma olhada naquele fatídico que fala assim, porque a vida, os relacionamentos do Senna não deveriam ser maiores do que a história dele, do que ele como piloto, do que ele lá. Ela tentou florear, mas ela só se estrepou, porque eles pegaram um holofote desse tamanho e se tornou o documentário da própria Adriane Galisteu, porque deixou de ser o documentário do Senna e se tornou o documentário da Galisteu. Vamos ver esse trecho aí. Olha, a gente, na verdade, o foco da história não são, né, não é o lado romântico do Ayrton, porque não é isso que faz que fez a história dele relevante, né, do tamanho que é para o Brasil e para o mundo. Então, a gente tratou isso com naturalidade. Acho que ele teve, né, namoradas, ele sim estava namorando com a Adriane naquela época, e a gente tratou isso com naturalidade dentro da história, dentro do enredo do que a gente estava pensando. É uma pena que as pessoas ficam com essa preocupação tão grande em relação a isso, porque, assim, na verdade não foi por isso que o Ayrton virou quem ele é, né? Não é pelas relações que ele teve amorosas. Acho que faz parte da vida de qualquer pessoa ter, né, relacionamentos, e infelizmente ele morreu muito cedo, né, para poder ter concluído, né, uma relação, ter filhos, que é uma pena, porque eu acho que ele teria sido um ótimo pai. Mas a gente tratou com naturalidade. Acho que fez parte da história dele, mas o foco não é esse da história. E aí? Bom, o foco não é esse, mas colocaram um episódio inteiro, né, da relação dele com a Xuxa, que não foi foco também, não era o foco ali. Eles quiseram, obviamente, aproveitar ali da fama da Xuxa, sabia que isso ia causar um burburinho, mas o que ela falou também não procede, porque se não era o foco, então era colocar ali questão do tricampeão
Só que foi um herói. O que eu soube muito na época é que tinham acordos e contratos meio que não assinados ainda, mas já pré-estabelecidos entre Senna e Xuxa, que o mercado queria fazer, o mercado publicitário queria aproveitar a onda, enfim. E é óbvio que cresceu o olho ali também da família, enfim, de todo mundo. O que eu acho correto também, eu acho certo, né? Só que a desculpa, a tonta da irmã, 30 anos depois, ainda fica defendendo esse tipo de tese, sabe? Não querendo admitir, inclusive, que a Adriane Galisteu fez parte da vida dele 18 meses. É claro, né? Que naquela época, midiaticamente, era muito interessante que o maior piloto daquele momento da Fórmula 1, que estava em evidência em todo o mundo, né, tivesse um relacionamento com uma das maiores apresentadoras daquele momento também, apresentadora infantil, que tinha fama em alguns países aqui da América do Sul também, não só no Brasil, e isso midiaticamente era interessante para todo mundo ali, inclusive para a marca Senna, que já, né, lembrando que em 94 o Ayrton lançou o Instituto Ayrton. Foi um ano muito conturbado, assim, muito movimentado na vida dele. Veio o Instituto Ayrton Senna, poucos meses antes da morte. Ele trouxe uma marca de automóveis pro Brasil. 94 lançou, foi a Audi. Que é a Audi, que é uma das maiores marcas de carros premiums do mundo, né? Que faz o maior sucesso aqui no Brasil. Quem trouxe foi o Senna. Então tinha tudo aquilo ali, e eles já estavam talvez planejando lá atrás, né? Quando teve esse relacionamento com a Xuxa. Pô, mas o cara é um homem, é humano. Então ele conheceu a Adriane Galisteu, era a vontade dele, né? Foi a paixão dele ali. E é claro que uma moça classe média, que era desconhecida, não seria tão interessante pra mídia como seria a Xuxa, né? Talvez a irmã do Senna pensou dessa forma. Ao ponto de falarem de dossiê. O que uma mulher de 19 anos, no caso da Adriane Galisteu, o que se tem de tanto dossiê na vida de uma mulher de 19 anos? Que ela era pobre? É isso ou não? Que ela era pobre, que ela morava pobre não, né? Ela morava inclusive morava numa casa muito bonitinha, inclusive, na própria Lapa. Tinha uma família comum, não tinha nada de pobreza, assim, tipo, não era paupérrima, ao contrário, o pai da Adriane sempre trabalhou, sabe? A Adriane sempre deu os pulos dela, sempre trabalhou também, era modelo, fazia fenite, fazia todas as feiras em São Paulo. Espera um pouco, não existe pobre, sabe? Não era paupérrima, abaixo da linha da pobreza do nosso país. Que é isso? E mesmo se fosse, se ele tivesse se apaixonado por uma paupérrima, qual era o problema? Aí é a imagem, inclusive, do show na Austrália. Na Adelaide, na Arena Adelaide, que aonde a Tina Turner chamou ele no palco quando viu a Ayrton Senna. E olha quem está do lado dele, a Adriane Galisteu, tá? Então é impossível apagar essa história, mas eu acho que essa história ainda vai ter muito desdobramento, mas muito desdobramento ainda, justamente por causa de toda essa questão. E parabéns à Netflix, parabéns à família Senna, parabéns a Viviane Senna, parabéns a todos vocês envolvidos que fizeram, inclusive, esse grande documentário sobre a vida da Adriane Galisteu. Parabéns, vocês conseguiram realmente fazer esse grande documentário sobre a vida da Adriane Galisteu, tá bom? Marcelo, você é um expert em automóvel, né? Eu gosto bastante, né? Fui jornalista automotivo durante muito tempo e isso acabou me pegando de jeito. Hoje eu ainda tenho um perfil no Instagram para falar sobre carros, além do meu trabalho, né? Como acabei indo para as outras editorias, né? Como jornalista, mas sigo acompanhando o mercado automotivo, a Fórmula 1, as competições, enfim, gosto bastante. Para te achar? Então, perfil @Clube do Torque. Perfil profissional, e o meu pessoal, Marotávio, com TH. Marotávio, querido, brigadão pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Venha quando você tiver uma história boa também, quiser colocar aqui pra nós, fique à vontade, pode chegar que aqui a casa é sua. Sempre um prazer, meu amigo. Obrigado, viu? Olha, e como vocês sabem, estou sendo indicado, nós estamos sendo indicados. Olha, esse prêmio não é só meu, hein? Esse prêmio é do Thiago Gonçalo, esse prêmio é do Murilo, esse prêmio é do Guilherme, esse prêmio é do Vitor, esse prêmio é do Juninho,
que é o meu pessoal que trabalha comigo, que faz tudo acontecer de verdade. E esse prêmio também é de vocês. Olha, Melhores da Mídia de 2024, melhor conteúdo digital. Olha com quem nós estamos concorrendo. Cazé TV, de frente com a blogueirinha Felipe Campos, o Flow do Diego, um beijo pra você. E também Papagaio Falante com o nosso querido também Renato e Sérgio Malandro. Então, www.areavip.com.br é o endereço para você votar, e também você pode entrar lá no Área VIP no Instagram, que tem o link na bio, você vai lá e já você vai ficar sabendo de tudo. Olha só, que honra, que orgulho fazer parte, inclusive, de todo esse, de toda essa engenhoca dos Melhores da Mídia do prêmio Área VIP, que há 25 anos cobre televisão, famosos, enfim, tudo isso. E eles fazem um trabalho incríveis. Um beijo pra vocês, tá? Pessoal, não temos mais tempo, infelizmente, mas amanhã nós estaremos aqui de volta das 16 às 17 horas com o nosso canal Felipe Campos aqui direto para vocês. Inscreva-se no canal, dê o like, acione o sino para que você receba a notificação, e aqui você sempre ficará por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e para lá de movediço dos seres humanos também, dos famosos de todo mundo. Cancela, aqui tem tudo, e aqui é sempre o melhor ponto do jornalismo para vocês. A verdade sempre será dita nua e crua, tá? Um beijo para vocês, até amanhã, tchau, pessoal.